Ron, o cavaleiro do espaço. Ego, o planeta vivo. Episódio de hoje: Ron, o cavaleiro do espaço. Ego, o planeta vivo. Essa história, que é inédita no Brasil, foi publicada em 1985, na 69ª edição da revista do Ron. E na capa a gente já tem, vamos dizer assim, um spoiler, né? Porque tá Ron by Ego Consumed, quer dizer, Ron, né, consumido por ego, que pode ter um duplo sentido, né? Pode ser consumido pelo seu próprio ego, mas na verdade aqui é trata-se de uma criatura cujo nome é ego. Na capa nós vemos o Ron, parece preso em um tipo de parede orgânica, e atrás dele nós vemos dois cavaleiros espaciais. Só que, na verdade, tem um pequeno problema com o design, porque a aparência desses cavaleiros não corresponde exatamente aos cavaleiros reais que vão aparecer na história. Mas vamos descobrir, né, onde é que o Ron está e quem que é o Ego. O título da história é This World Alive, quer dizer, Este Mundo Vivo. O Ron está na sua jornada em busca de outros cavaleiros espaciais e do seu planeta, Galador. Ele quer retornar para casa, mas não sabe exatamente como, né, porque o Galactus ele deslocou Galador de sua posição, né, e mandou para um lugar desconhecido e deixou os cavaleiros espaciais em outro ponto do universo, de maneira que eles tinham a escolha ou procurar seu planeta ou derrotar os espectros. Eles resolveram continuar a sua guerra com os espectros e deixar a busca por Galador para depois. Agora que Ron derrotou finalmente os espectros, né, acabou a guerra, ele está de volta, né, para casa, ou tentando voltar para casa. Ele já passou por um planeta, né, que nós tratamos do episódio A Canção da Vida. Agora ele está passando por esse outro mundo bem estranho, né, um mundo. Na hora que ele pousa no planeta, a superfície do planeta é muito esquisita. Aparentemente não há animais na superfície, não há animais. Parece que há algumas plantas, mas são plantas muito estranhas. E o planeta, e tudo parece estar se movendo, pulsando. Bem, mas por que o Ron foi parar nesse planeta? É porque o analisador de energia dele indicou que haviam sinais de vida naquele mundo análogos aos seus. Ou seja, isso indicava que havia cavaleiros espaciais naquele planeta, né? Pessoas da sua raça, galadorianos. Então ele foi em busca dos seus companheiros, mas ele não os estava encontrando na superfície daquele planeta. Ele começa, né, a caminhar, a fazer uma busca ali, e ele percebe que o planeta parece estar respirando, né? As supostas plantas, né, que estão ali diante dele, elas se movem, na verdade, como se fossem coisas vivas e de uma forma que parece cíclica, como uma respiração. Bem, essas supostas plantas, né, elas tentam agarrar Ron, prendê-lo, né, mas aí ele usa o seu neutralizador contra elas, e na hora que ele usa o neutralizador, os seus sensores, porque o Ron tem nariz, né, mas ele tem sensores que conseguem captar odor, imagens, sons, e os seus sensores indicam que há um odor de cabelo queimado, né, depois que ele atinge aquelas supostas plantas com seu neutralizador. Então, na verdade, essas plantas não são plantas.
Elas são fios de cabelo gigantes. E ele também, ao disparar a sua arma, ele escutou uma espécie de grito de dor, né, como se tivesse machucado alguém. Aí o Ron ele descobre um tipo de buraco, né, e parece que as emanações de energia, os sinais de vida que ele detectou, eles estão vindo do interior do planeta. Então ele resolve utilizar esse buraco para tentar chegar até o interior do planeta. E ele, conforme ele vai mergulhando nesse fosso, ele descobre que na verdade não é um fosso, é um poro, como se aquilo fosse a epiderme de uma pele, como se estivesse penetrando na pele de um organismo ali. Ele chega até um ponto em que ele encontra um tipo de parede, né? Uma parede celular, e ele resolve tentar penetrá-la. Então ele vai, abre uma passagem, né, naquela parede e penetra. Quando ele penetra, ele se vê em um ambiente extremamente inóspito, em que uma série de pequenas criaturas começa a atacá-lo, né? São criaturas que parecem sanguessugas, elas grudam na sua armadura, e pela primeira vez a armadura do Ron começa a ser danificada. Essas criaturas elas expelem um tipo de fluido digestivo cáustico que começa a derreter a armadura de Ron. A gente começa a ver ali no elmo dele, por exemplo, ali, né, que tem uma parte ali que uma das criaturas grudou e que começou a ser derretida. Ele fica ali extremamente preocupado, né? Se ele continuar naquele lugar por muito tempo, a armadura dele pode sofrer sérios danos. Ele tenta então escapar. Ele usa seus retrofoguetes para sair dali, e aí ele vê que a sua armadura, a armadura que ele durante 200 anos conseguiu suportar assim, danos inimagináveis, enfrentou os mais diversos adversários, né, os mais diversos poderes possíveis, e talvez só o Luke Cage, que uma vez conseguiu danificar os retrofoguetes do Ron, mas foi temporariamente, mas a sua armadura mesmo nunca tinha sofrido dano. E agora ele está com uma série de pontos na armadura que foram quase derretidos. Você olha para a armadura do Ron, parece aquele ponto quando você aproxima fogo de plástico, né? E aí ele começa a derreter e ele forma, né, algumas cavidades. É a mesma coisa. Então ele está num lugar assim, realmente perigoso. Né? O Ron lembra de outras ocasiões que ele passou, né, por vários perigos. Né? Ele enfrentou o Terminator, Galactus, mas sobreviveu a tudo. Agora aquele ambiente ali realmente parece o pior de todos. E ali, de repente, ele é atacado por uma série de criaturas, né? E o Ron ele interpreta que é como se ele fosse um intruso naquele organismo. Essas criaturas fossem os anticorpos que estão tentando repeli-lo, né? Repeli-lo de uma carne viva. São criaturas que aparentemente elas não têm rosto, né? Elas têm uma cabeça num formato pentagonal, como se fosse, e tem uma face plana, né? Como se fosse um tipo de monitor. Aquelas criaturas elas se atiram sobre Ron. O Ron usa o seu neutralizador para afastá-las, né? Mas ele parte em fuga para não prolongar aquela batalha, que ele não sabe que, na verdade, né, se vai valer a pena. Ele viaja pelos túneis no interior daquele planeta que parecem ser
vasos sanguíneos, né? E todo aquele ambiente parece tentar atacá-lo. Até que o Ron faz uma descoberta inesperada quando ele tenta se desvencilhar dos possíveis anticorpos daquele planeta. Ele encontra espectros. Ele encontra espectros e ele, a princípio, acha que os espectros que estão infectando o planeta. Mas, na verdade, os espectros eles estão ali presos e eles estão sendo consumidos, né? Eles começam a implorar para o Ron usar o seu neutralizador para acabar com o sofrimento deles, né? E ele vê que realmente, né, ele se lembra que agora os espectros estão privados dos seus poderes místicos, eles não têm mais feitiçaria para utilizar, não podem se defender contra um planeta, eles estão sendo comidos vivos. Então o Ron ele resolve, né, agora por um ato de misericórdia, invocar o seu neutralizador e despachar os espectros. Quando ele faz isso, ele ouve um tipo de grito, né, mas é um grito de fome, né, como se ele tivesse tomado a comida de alguém, né, que estava faminto. E aí o Ron já está consciente que parece que ele está voando dentro do estômago daquele planeta. E ele prossegue a sua jornada. Até que ele encontra um cérebro gigante. E esse cérebro, né, que é a consciência daquele planeta, está ciente desde da chegada do Ron, e está o acompanhando por todo o interior do planeta. E aí esse cérebro ele se transforma e um rosto aparece nele, que é o rosto do ego, né, que pergunta quem é o Ron, né, quem é essa criatura que possui o poder de privar o ego do seu sustento, né, que ele precisa para sobreviver. Mas quem é o ego? O ego é um personagem que foi criado em 1966 na revista do Thor, The Mighty Thor, número 132. Então, na verdade, é um padrão que se repetiu assim, em várias histórias ilustradas pelo Jack Kirby, né, em que um personagem novo era apresentado no final da história, e aí a história acabava. Então, na verdade, nessa revista, o ego aparece só na última página. E é só, né? Então ele é apresentado ali e acabou a história, né? O Thor, ele está envolvido com os Hegelianos, uma das várias raças alienígenas da Marvel, e ele acaba encontrando um planeta vivo, né? Ele se encontra ali, ele vê o Jack Kirby, às vezes ele trabalha também com colagens, né? Você observa aqui nessa página, né, que essa ilustração aqui, ela é uma colagem, né? Há um rosto ali, né, que foi utilizado para fazer a superfície do planeta, né, que é o ego, né? Um planeta que tem um rosto, né? Um rosto de um homem com bigode, barba. E esse planeta, ele fala que estava esperando pelo Thor, né? Ele já se apresenta, falando que ele é o ego. E a história acaba dizendo, né, que no próximo capítulo, né, será o planeta vivo. Então é aqui que pela primeira vez aparece Ego, o planeta vivo. Mas a história mesmo do Ego se desenrola na edição seguinte, número 133, da revista The Mighty Thor, cujo título na capa é, né, The Living Planet, o planeta vivo. O Thor vai enfrentar o Ego. O que o Ego quer? O Ego ele é um planeta com consciência, e ele, assim como o Galactus, ele precisa se alimentar para sobreviver. Então ele também consome outros mundos. E aí que está o problema, né? Ele vai consumir um planeta ali e o Thor vai tentar impedir. É nessa história que são apresentados os anticorpos, né? Aqueles anticorpos que o Ron enfrentou, eles aparecem pela primeira vez, né, nessa história, né? O ego, na verdade, ele manipula suas células, né, para dar formas humanoides aos anticorpos para enfrentar o Thor. E o Thor, ele enfrenta esses anticorpos, né, e claro que ele consegue
com seus poderes, se desvencilhar deles. E ele, o Thor, ele usa seu poder de tal forma contra o ego que o ego, assim, ele desiste. Ele desiste. Ele diz que nunca tinha sofrido antes, né, em milênios, né, em incontáveis milênios, tal humilhação. E aí ele desiste de atacar o planeta Rigel. E aí ele promete que ele nunca mais vai invadir outras galáxias, né, que ele vai ser um mundo solitário, né, vai ficar na solidão eterna. Pelo menos é isso que ele fala nessa edição aqui, né, ele faz essa promessa. Mas a história do ego não acaba aí, né? O ego ele retorna na edição 160 da revista The Mighty Thor, Poderoso Thor, em 1969. Então, 3 anos depois, o ego retorna e agora aparece Galactus também. Se você não sabe quem é Galactus, nós temos um episódio sobre a origem do Galactus e também outros 2 episódios em que o Galactus encontra o Ron. Mas aqui, né, nós temos novamente o ego sendo apresentado ali, né, com o recurso de colagem, uma face, né, um planeta com uma face humana. Né. Acontece o seguinte, né, o Galactus é um devorador de planetas. Ele precisa devorar planetas para sobreviver. E aí ele encontra um planeta vivo. Opa! Então é um negócio ideal para ele. É um planeta que tem energia, né, tá vivo, né, bem vivo. Então Galactus quer devorá-lo. Galactus vai tentar devorar o ego. Então aí vai começar a batalha. A gente vê aqui na ilustração aquela caixinha, né, que parece uma torradeira, né, é a nave do Galactus, uma nave cúbica. Então o Galactus encontra finalmente o ego e aí vai começar a batalha entre os dois. Né. Só que na verdade a batalha ela começa mesmo, ela se desenrola na edição seguinte, que é a 161, né, porque há esse padrão de criar um encontro ou apresentar alguém na última página para criar um suspense, né, para a pessoa sentir aquela vontade de comprar a próxima edição. Né. E aí nós temos aí na capa, né, uma imagem que ela se repete no interior da revista, que é o ego disparando, né, com os raios oculares contra o Galactus. Né. Mas, na verdade, no interior da revista, ele está disparando contra a nave do Galactus. Você vê que a nave do Galactus ela é menor do que o ego. Né. O Galactus mesmo, ele é um gigante, mas ele é menor do que um planeta. Na capa a gente vê que o Thor ele está no meio. Né. Ele aparece na capa porque, na verdade, ele vai interferir nessa batalha. Vai interferir como? Ele vai tentar salvar o ego. O mesmo ego contra o qual ele lutou para salvar os hegelianos, agora o Thor vai defender. E aí, assim, a história é uma batalha épica. Né? Então você tem um planeta que tem consciência, né? Ele controla toda a sua superfície, pode modificar a sua superfície, inclusive criando tentáculos. Né? E aí, mas o Galactus ele sai da sua nave. Aqui tem alguns problemas de proporção. Né? Quando o Galactus sai da nave, parece que o Galactus é maior que a nave dele. Né? E aí você pergunta, mas como é que ele cabia na nave então? Né? Não sei que ele estava sentado, né, na nave. E aí o Galactus ele usa assim, poderes que a gente não costuma ver, né, ele utilizar. Ele invoca cometas, né, e os lança contra o ego. Né? E aí percebe-se que o Galactus é muito mais poderoso do que o ego. E que parece que o ego realmente vai ser derrotado. É aí que aparece o Thor. Né? O Thor vai lá salvar o ego. Né? Então, ele não quer deixar o ego ser devorado. E aí ele usa uma máquina, né, para ampliar o poder do seu martelo, do Mjolnir. E aí ele usa esse poder ampliado contra o Galactus. E aí ele consegue espantar o Galactus. O Galactus desiste, né? O Galactus acaba sofrendo uma sobrecarga ali e ele vai embora. Aí o Thor ele pousa na superfície, né, do planeta, do ego, e aí uma figura se forma. Né? O ego ele forma uma representação dele mesmo, né, em forma humana, né, em escala humana,
para falar com o Thor. Aí o Ego fala que o Thor deu a ele um presente, né, um dom da vida. E aí o Ego, então, ele diz que ele garantiria para uma raça alienígena, ali, os Wanderers, uh, um lugar para habitar. Né, que eles poderiam habitar na superfície dele para sempre, até os fins do tempo. Né. Então ali, né, parece que o Ego está demonstrando gratidão e permitindo, né, que outros seres possam viver na superfície dele pacificamente. E aí parece então que o Ego se redimiu, né? Passou de um devorador, consumidor de outros planetas e de vidas, agora para um ser que consegue coexistir pacificamente. Parece, né, que é isso aí. Mas, na verdade, as coisas não se desenrolam assim. Em 1981, na revista do Quarteto Fantástico, Fantastic Four, número 234, o Ego reaparece. O Quarteto Fantástico ele sai da Terra em uma nave porque vários cataclismas começam a ocorrer na Terra. Parece que alguma coisa está desestabilizando o planeta, mexendo com a gravidade da Terra, causando terremotos, vendavais. E aí o quarteto ele resolve procurar a origem desse problema. E ele descobre que o problema é o Ego. O Ego está se aproximando da Terra. E ele diz que veio ali para destruir e punir o planeta Terra. Mas por quê? Só que na verdade, como aconteceu com todas as revistas anteriores, é a mesma coisa aqui. Nessa revista o Ego aparece na última página, né, para dar aquele suspense. E agora o que acontece? Você tem que comprar a edição seguinte. Então é só na edição 235 que vai acontecer mesmo a batalha do Quarteto Fantástico contra o Ego. Então o quarteto vai tentar impedir o Ego de destruir a Terra, de se aproximar da Terra. Eles pousam na superfície do Ego e descobrem que tem uma unidade de propulsão que está acoplada ao Ego. E aquilo está ajudando ele a se mover rapidamente. O Senhor Fantástico ele olha para aquilo e fala que, nossa, tem alguma coisa familiar, né? E eles acham que o Ego não poderia ter construído aquilo. O Ego ele tem o poder de manipular o seu corpo, a sua superfície, mas criar algo inorgânico está além das suas capacidades. Bem, o Quarteto Fantástico, né, ele está tentando então atingir aquela unidade de propulsão, né, ou danificá-la ou alterar o seu curso para desviar o Ego da Terra. Né. E aí que o Ego ele começa a falar, né, que eles estão se aproximando da unidade de propulsão que o inimigo, né, dele havia acoplado a ele. Né? Acoplado a ele para quê? Para tentar bani-lo para a escuridão do espaço interestelar. Ele fala que esse inimigo não considerou o poder do seu intelecto e que o Ego aprendeu a controlar aquele motor para servir a ele mesmo. Né? Que agora aquele motor de propulsão estava sob o seu controle. Bem, aí na verdade o Ego ele recorda, né, de algumas coisas que a gente falou aqui, né, que as coisas na verdade começaram, né, quando a raça alienígena dos Wanderers fez um assentamento na superfície do Ego, né, e aparentemente, né, diante do Thor, o Ego prometeu que eles poderiam habitar ali pacificamente, só que o Ego traiu os Wanderers. Ele os consumiu, né? Ele consumiu, e assim como ele estava fazendo com os espectros. Então todos eles foram digeridos, né? Sem que o Thor soubesse. E aí, só que aí o Thor descobriu isso, né? Não só o Thor, mas né, aí as coisas se inverteram. Porque o Thor havia salvado o Ego do Galactus.
Aí depois que o Ego traiu os Wanderers, o Thor se uniu ao Galactus, né, para castigar o Ego, né, para impedir que ele continuasse fazendo aquilo. Aí o Galactus ele acoplou esse propulsor para mandar o Ego para os confins da galáxia, como ele disse, para a escuridão, né, do espaço intergaláctico. Então era um castigo para o Ego. Só que não deu certo, né? O Ego acabou controlando aquilo. Né? Até que o Quarteto Fantástico, né, chegou. E o Coisa, ele conseguiu alcançar esse motor de propulsão e conseguiu desviar a rota do Ego. Fez com que ele se dirigisse até o Sol. Né? E conforme ele foi rumando até o Sol, o Ego foi se desfazendo, né? Com o risco do próprio Coisa acabar morrendo. Mas ele conseguiu se salvar. O Ego já apareceu nos cinemas, no filme Guardiões da Galáxia Volume 2, em 2017. Ele foi apresentado no filme como o pai do Senhor das Estrelas e foi interpretado pelo ator Kurt Russell. O Kurt Russell dava a forma humanoide para o Ego, mas ele também aparecia como um planeta na história. Então, no universo cinematográfico da Marvel, o Ego é o pai do Senhor das Estrelas e ele tinha a intenção de se espalhar pelo universo. Ele criou sementes de si mesmo e foi plantando em vários locais do planeta. E ele também gerou vários filhos com vários alienígenas, incluindo a mãe do Senhor das Estrelas. Mas no filme ele é derrotado e é destruído pelos Guardiões da Galáxia. A Marvel ela tem várias, vamos dizer assim, universos paralelos, né? Inclusive muitas pessoas, né, em fóruns, né, vídeos, ficam reclamando que o personagem tal não é assim, não é assado, devia ser assim, devia ser assado, mas na verdade você tem várias versões do mesmo personagem. E a própria Marvel faz isso. Nos quadrinhos o Senhor das Estrelas é de um jeito, dependendo do período que foi publicado, você tem um Senhor das Estrelas diferente. O Senhor das Estrelas do cinema é diferente da animação, né? Inclusive na animação o Senhor das Estrelas tem um pai que não é o Ego. Então a própria Marvel ela tem continuidades diferentes. Mas aqui então, esse é o Ego. Né? O Ego, ele aparentemente havia sido destruído pelo Quarteto Fantástico. Mas parece que ele conseguiu se refazer. Ele conseguiu sobreviver, escapar. E ali estava ele agora, diante do Ron. Né? E o Ron se apresenta, ele fala que é o Ron, que é chamado do maior dos Cavaleiros do Espaço, mas aí o Ego ele dispara contra o Ron raio e fala que o Ron é insignificante, né? Exceto pela inconveniência que ele causou ao seu corpo. Né? Então ele vê o Ron, você é um inseto aqui, você é uma bactéria, né? Você não é nada para mim. E aí o Ron descobre, né, que o Ego revela que ele já havia capturado outros cavaleiros espaciais que estavam ali, que ele ia fazer o mesmo com o Ron. Mas parece que o Ron é uma forma de vida superior, porque o Ron não desfalece ao raio biomolecular, né, do Ego, como aconteceu com os outros. A gente vai perceber, realmente, parece que o Ron ele é mais poderoso em vários aspectos do que os seus companheiros cavaleiros espaciais. E aí ele descobre dois companheiros presos, né, que são irmãos, e que eles já foram apresentados antes numa edição anual do Ron, que é inédita no Brasil, a edição em que são apresentados o Esquadrão dos Cavaleiros Espaciais, que é uma tropa de elite dos Cavaleiros Espaciais. O Cavaleiro de Armadura Vermelha é Tarmin, ou conhecido como Seeker, e a Cavaleira de Armadura Azul é a Skera, conhecido como Scanner. E aí o Ron vê os seus companheiros ali, reconhece eles, né, do Esquadrão de Cavaleiros Espaciais, e eles estão bem fracos, assim, né? Eles estão bem fracos, porque a energia deles está sendo drenada já há algum tempo, e eles falam pro Ron, Ron, vai embora, deixa a gente aqui, né, vai lá reclamar sua humanidade, né? Aí o Ron fala, não, né, fugir, deixar vocês aqui, meus irmãos, né, um irmão e uma irmã, nesse mundo louco, ele fala, nunca.
E aí ele exige que o ego liberte eles, ou encare a minha fúria. Né? E o ego fala, seu insolente, né? O que você sabe de fúria? Né? E aí ele fala, né, do que aconteceu depois que o Quarteto Fantástico o lançou no sol, né, que o ego ele foi despedaçado. Né? Ele foi despedaçado, mas ele conseguiu, com grande esforço, se reunir novamente. Ele conseguiu, ao longo de um grande tempo, né, agregar novamente as suas partes, né, e se recompor. E ele ainda tinha o motor de propulsão, né, e ele partiu em busca de formas de vida que ele pudesse se alimentar. Aí ele conta que ele ficou de maneira passiva acompanhando os espectros chegarem, os espectros chegaram na sua superfície. O ego não os consumiu imediatamente, porque ele imaginou que eles estavam sendo perseguidos, porque eles estavam se armando, e ele esperou. Ele esperou pelos perseguidores. Aí chegou o Tarme, a Esquera, e aí quando ele viu que todos estavam reunidos e a batalha havia começado, o ego sugou todos para o seu interior. Né? E aí, consumindo, né, em grande parte os espectros, né, e deixando os cavaleiros espaciais para mais tarde. E aí o ego fala, agora você vai roubar o meu sustento, né, vai me privar de me alimentar, de acabar com a minha fome. E aí, o Ron invoca o seu neutralizador e fala para o ego, a minha arma aqui ela tem o poder de machucar você, né? Machucar de um jeito que o sol da Terra nunca machucou. E aí o Ron começa a disparar contra o ego, né? Contra o cérebro dele ali, né? E realmente o ego começa a sentir dor, né? Vê que está realmente machucando ele. E aí o Ron continua disparando e fala, então ele fala, ó, eu vou, né, continuar aqui disparando para você até que você considere a vida, né, pior do que a morte. E aí o ego começa a suplicar para o Ron parar, porque ele nunca tinha sentido tanta dor antes. E olha que ele foi despedaçado, né? Aí ele liberta o Tarme e a Esquera, só que eles são bem fracos, né? E o Ron fica preocupado de que naquele momento que ele está amparando seus colegas, o ego ele tente fazer alguma coisa, um ataque traiçoeiro, né? Mas acontece o contrário, o ego ele expele os dois para a superfície, tipo, ó, sai daqui, não quero mais vocês, né? E aí os seus colegas, seus companheiros estão bem fracos, né? O Ron ampara os dois e decola, ele parte para o espaço, né? Deixando a superfície do ego. Assim que eles saem da superfície, o ego liga os seus retrofoguetes e sai dali. Né? Ele foge, ele não quer mais saber de papo nem, né, de conversa com aqueles cavaleiros espaciais, ou melhor, com o Ron, né? Porque acho que ele nunca tinha encontrado alguém que realmente tivesse o ameaçado. Então aqui, né, o Ron, mais uma vez, ele surpreende, né? Já surpreendido outra vez enfrentando o Galactus, agora ele surpreende enfrentando o Ego, o planeta vivo. Para você ter ideia, né, o Quarteto Fantástico, né, ele teve dificuldade em conseguir derrotar o Ego. Aqui o Ron sozinho espantou ele. Bem, o Ron conta depois para seus colegas que a guerra acabou, ele conseguiu tirar a magia dos espectros, né, ele baniu todos que haviam na Terra, e aí eles estão livres para poder procurar o seu planeta. Eles agora recuperados, né, eles ficam felizes com aquela notícia, né, dão as mãos ali e partem os três nessa jornada em busca de Galador. E aqui acaba essa história e você pode ver o que acontece a seguir no próximo episódio.